Oi, pronto, tá bom. Começou a ver, né? Boa tarde a todos. É com muito carinho, muita alegria que estamos aqui hoje, iniciando o momento da tarde, mas lembrando que esta é a última palestra do mês, né? Nós estamos encerrando as atividades doutrinárias de 2023, tá? E com muita felicidade, né? Recebendo o querido irmão, senhor coronel da reserva já, mas que militar ainda, né? Como a gente aprende, Carlos Eleutério. Então, para mim, especialmente, é um prazer e uma honra estar aqui ao lado do coronel Eleutério e fazendo essa abertura aqui ao lado desse mestre, né? Um mestre para mim. Então, o mês de dezembro foi falada a temática, foi discorrida a temática, a regeneração da humanidade. Que coisa boa, né? A gente precisa estar refletindo sobre esse tema. E aí, hoje, fechando com chave de ouro, nós vamos estar aqui escutando sobre Espiritismo, a senda que conduz à renovação. E estaremos aqui também em vibração, em conexão com o estudo que o coronel Eleutério fez para esse momento, né, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso para cada um de nós. O NEPOM está aqui de portas abertas para recepcionar todos, tanto aqueles que queiram participar dos estudos da casa, que ocorrem às terças-feiras, como aqueles que queiram colaborar com o artesanato, que envolve as gestantes que chegam aqui para receber enxoval de bebês. Nós temos artesãs na casa, que fazem um trabalho belíssimo com as gestantes. Aqueles também que queiram colaborar, podem vir às quintas-feiras pela manhã, tá? Todos os sábados estamos aqui com a doutrinária. Às quintas à tarde temos aqui a explanação do Evangelho. Então todos também podem vir e podem participar online, é híbrido, tá? Aqueles que queiram doar alimentos, o ano todo a gente recebe gêneros não perecíveis para fazer doações de cesta básica. O ano todo nós recebemos itens para enxovais. Então nós estamos aqui e não parou, nem na pandemia. Na pandemia a gente estava aqui a todo vapor também recebendo as doações. E aqueles que queiram colaborar, estamos aqui à disposição e de braços abertos e corações também, tá? Vamos ler rapidinho aqui um trechinho do Evangelho. Olha só, há muitas moradas na casa de meu pai, viu, coronel? Mundos regeneradores. Vou ler um trechinho rápido para a gente iniciar e passar a palavra para o coronel Eleutério. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à aprovação. Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde,
De encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Vamos refletir, né? E vamos refletir mesmo hoje sobre esse ponto. Então vamos iniciar uma oração para passar a palavra ao nosso coronel, agradecendo ao nosso Deus maior pelas oportunidades de amor que nos possibilitou cada um de nós estarmos aqui neste planeta. Oportunidades que vivenciamos de felicidade, de tristeza. Vivenciamos coisas muitas vezes que os nossos corações não aceitam, mas todas as experiências vividas aqui no planeta, com certeza, porque Deus é amor, são experiências educativas para o espírito. Então, que elevemos os nossos pensamentos em gratidão sempre. Gratidão a Jesus, por todos os exemplos deixados a cada um de nós. Gratidão aos espíritos amigos que nunca nos abandonam, nos intuem, nos acolhem, se assim permitirmos. E elevamos os nossos pensamentos ao Pai, para nos amparar, nos ajudar, nos acolher cada vez mais. Que os espíritos iluminados possam intuir o nosso querido irmão Coronel Leotério para esta tarde de amor, de união entre nós. Que a paz esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra ao coronel. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom saber que a gente está concluindo mais um ciclo dessa casa que tem sido uma casa de acolhimento para a Polícia Militar, dentro da própria Polícia Militar. E é muito feliz estar aqui, e até já estive em outras tantas situações aqui ao longo da minha vida, porque tive a sorte de entrar na Polícia Militar com 17 anos e 2 meses. Não preciso dizer que para chegar onde a gente chega na Polícia Militar, eu trabalhei 42 anos. Mas como palestrante é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou aqui fazendo uma palestra e muito feliz com vocês, muito feliz, viu, Dila, por essa participação. Porque eu tenho ido para outros lugares e é só por causa da circunstância, porque há muito tempo eu fui morar em Lauro de Freitas. Então, quando eu venho fazer alguma coisa aqui em Salvador, pelo menos eu ando 40 quilômetros e há lugares que são 42 quilômetros da minha casa até aqui. Então, eu acabo fazendo as coisas mais lá por perto. Tenho uma experiência em espiritismo porque eu fui aluno primeiro da escola Jesus Cristo da Mansão do Caminho e depois eu fui da escola primária da Mansão do Caminho. Eu fiz o concurso da Polícia Militar e entrei na escola primária da Polícia Militar. Então, tem muitos janeiros lá para trás por conta disso daí, para chegar até aqui, mas muito feliz com esse momento. Feliz também porque é uma possibilidade da gente viver, quando a gente fala em espiritismo, estudando todos os dias. E às vezes, para muita gente parece pouco estudar todos os dias o espiritismo. E muitos, inclusive, conhecem os 5 livros que a gente chama de básicos ou fundamentais, mas a obra de Kardec, feita durante 15 anos,
ela contempla 23 livros. Primeiro ele fez o livro dos Espíritos, depois ele fez os demais livros que derivam do livro dos Espíritos. Depois, embora ele achasse que o livro dos Espíritos era uma coisa simples, ele percebeu que tinham pessoas que tinham dificuldades para entender o livro dos Espíritos. Aí ele pegou todas as partes do livro dos Espíritos e fez um novo livro correspondente a cada parte. Então, o livro dos Espíritos corresponde à primeira parte do próprio livro dos Espíritos mesmo. A segunda parte corresponde ao livro dos Médiuns. A terceira parte corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o céu e o inferno. Dos livros dessa série primeira, o único que contém mais de Kardec mesmo, propriamente dito, é a Gênese, porque reportando o que ele tinha feito de entrevistas e conversa com os espíritos, anotado e transformado em livros, tanto que ele nunca nomina os livros que ele fez, os 4 primeiros, como sendo dele. E por isso que é mesmo o nome, o Livro dos Espíritos, porque ele entende que ele pegou tudo que foi dito pelos Espíritos e ele conseguiu condensar em um livro naquelas 1119 questões. Por que aquele livro se apresenta com questões? Porque Allan Kardec era discípulo e tinha uma amizade muito grande com Pestalozzi, que era assim um excelente pegador. E esse método de Pestalozzi a gente tem com a gente até hoje, porque quando a gente está no ginásio, na escola e vai fazer uma prova, a gente não chega em casa e pega aquela lição que vai servir para a prova e a gente não faz uma porção de perguntas, depois a gente mesmo responde essas perguntas e quando a gente chega na prova, a possibilidade de virem algumas perguntas daquelas que a gente fez, é muito grande, não é assim que acontece? E até hoje isso foi comigo, isso foi com meus filhos e com certeza vai perdurar com meus netos. Por que Kardec fez assim? Alguns dos livros que ele tem, ele não foi feito ele fazendo a pergunta diretamente ao espírito naquela hora para fazer o livro. Ele fazia as entrevistas ou ele ouvia os espíritos dar uma mensagem inteira. Depois ele lia e só depois ele consignava algumas perguntas. Quem viu o livro dos Médiuns com mais profundidade vai vendo que ele já conhecia o tema do qual ele fez a pergunta. E aquele livro é tão primoroso que ele ainda diz até quais as perguntas que um dialogador deve fazer ao espírito e quais é que ele jamais... Madrugada para concluir um tema. Mas hoje eu queria passar uma notícia para todo mundo que está aqui. Nós temos hoje, todo mundo está acostumado a pesquisar no Google. Tem alguém aí que não pesquisa no Google ainda? Zero, né? Impossível. Então todo mundo está com o seu celular à mão. Quando a gente bota no Google a palavra Kardecpédia, é uma espécie de Wikipédia, Kardecpédia, e lá tem tudo de Kardec, 100% dos livros. Tem em português e tem em francês, lá no original, porque às vezes a gente tem uma dúvida, precisa ir ao original, e no original a gente tira a dúvida que a gente tem. Vou dar um exemplo claro para ficar expresso o que eu estou dizendo. Lá na questão 625, Allan Kardec pergunta a um dos espíritos quem poderia ser aquele que conduziria a gente em algumas questões de trabalho. Quem seria o nosso guia, nosso mentor, aquele que conduziria nossas atividades. Se a gente pegar qualquer um desses nossos livros, a resposta tem assim, Jesus. Quando a gente vai ao original, como ele era primoroso, ele não faria uma resposta só escrito Jesus, porque seria uma oração sem verbo. Aí lá no livro em francês a gente encontra a resposta assim, vede Jesus. Veja como Jesus fazia, porque assim é mais fácil de entender. E num desses livros,
ele tratou desse assunto, mas tratou, eu diria que um pouco mais rapidamente. Ele foi tratar com mais profundidade sobre regeneração e, sobretudo, sobre regeneração da humanidade, que é o nosso carro-chefe de hoje, no livro Obras Póstumas. Obras Póstumas é um livro que foi escrito pelos que eram seus seguidores na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, depois do falecimento dele. E ele deixou lá coisas para a gente parar e pensar muito sobre elas. A primeira coisa que eu queria passar é que nesse livro que está aqui, que a gente leu hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todo destinado a Jesus Cristo e chama-se Cristo Consolador. É o 6º capítulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo é um conjunto de máximas de Jesus Cristo que Allan Kardec leu, separou, fez uma pequena crônica sobre cada uma das máximas que ele achou por bem comentar, e depois ele pega pelo menos 2 ou 3 mensagens que foram dadas por espíritos diretamente para ele sobre aquela máxima de Jesus. Nesse capítulo, que é o 6º, tem uma particularidade, que como ele é sobre o Cristo Consolador, e como ele faz um comentário, quem se apresenta e dá as 4 mensagens é o Espírito de verdade. Se todos já leram aqui, vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Aquele capítulo se refere a Jesus Cristo, mas as 4 mensagens que Allan Kardec consignou naquele capítulo são faladas na primeira pessoa. Por exemplo, ele começa uma das mensagens dizendo assim: eu sou aquele que há 17 séculos atrás estive aqui diretamente com os judeus e que eles não entenderam a mensagem que eu dizia naquela época, porque falava por parábolas. E o Espiritismo agora vem para não precisar falar por parábola e falar aquelas mesmas coisas de forma mais direta para ser entendida. Uma dessas mensagens, só uma, eu sempre digo e falo a fonte, porque eu quero que vocês, assim que possam dar uma lida, vão lá conferir isso. Uma das mensagens integralmente se encontra também no Livro dos Médiuns. E da mesma forma que ele usa a primeira palavra e ele usa a última palavra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com uma particularidade, que a cada vez que ele começa um parágrafo, o Espírito de verdade, ele diz assim: em verdade, eu vos digo. De quem é essa expressão? E quando chega ao término da mensagem, o Espírito aí acima e diz assim: Jesus de Nazaré. Quando disse Jesus de Nazaré, Allan Kardec quase cai de costas. Aí ele ficou pensando: agora o que é que eu faço? Aí lá no Livro dos Médiuns ele diz assim: eu recebi essa mensagem e o Espírito que assinou se identificou como Jesus de Nazaré. A mensagem é perfeita, eu não tenho a menor condição de colocar uma dúvida, exceto para dizer que é demais para mim dizer que é Jesus de Nazaré. Por isso ele consignou com o nome de Espírito de Verdade. Quem era o Espírito de Verdade? E o que mais? O mentor de Allan Kardec. Porque em dado momento Allan Kardec estava escrevendo e ele consignou um termo errado na escrita dele.
E aí o Espírito de verdade se apresentou e disse a ele que aquela palavra estava mal colocada naquele texto, e já eram tantas horas da madrugada. Imagine a gente naquele tempo, com o bico de pena, a luz de vela, escrevendo, e o Espírito de verdade disse a ele, não é essa palavra, e encontrou outra palavra para dizer a ele, e ele mudou. Aí ele perguntou pela primeira vez, mas quem é mesmo o Senhor? Aí ele disse assim, a mim me chame de verdade. E isso batia com a mensagem lá de João Batista. Você lembra o que João Batista deixou em Mateus? Mateus consignou uma expressão de João Batista que ele dizia assim, aparecerá em um tempo mais adiante o Espírito de verdade, que fará com que a gente tenha novamente uma nova dimensão do que foi a primeira e a segunda revelação. Pois bem, dentro desse patamar, chegou para a gente pela primeira vez, na terceira revelação, que é o Espiritismo, que aqui é um mundo, né? Às vezes as pessoas chamam de planeta, mas nós não podemos chamar de planeta, nós temos que chamar de mundo, porque a Lua é um mundo onde habitam espíritos. Há tantos outros lugares, como é dito, que são muitas moradas do meu Pai. O Sol é onde os espíritos mais superiores que existem se reúnem para tratar das nossas coisas aqui, dizer como devam ser e depois passar para a gente. Então está lá dizendo para a gente entender, o Sol é um mundo, a Lua é um mundo, a Terra é um mundo, só que essa Terra aqui, que é onde nós estamos, é uma terra de expiações e provas. Duas coisas aí eu vou falar para a gente chegar em regeneração. Prova é tudo que a gente faz na vida. Nós estamos hoje aqui juntos, nós estamos passando aqui por uma provação. Nós estamos aqui por uma provação. Uma das tantas provações que vão existir na nossa vida. Quando eu estou falando vida, eu estou falando vida do Espírito. Vida é do Espírito, que nasce simples e ignorante, é imortal e vai um dia chegar ao mais alto patamar da escala espírita. Isso é vida. Mas nós temos a possibilidade de, enquanto espíritos, nos encarnarmos nesse planeta, que a gente está dizendo que é um mundo para a ciência espírita, ou em tantos outros lugares que servem como morada. Quando a gente está encarnado, o que seria vida para o espírito? Tem um nome particular de existência. Tanto que quando a gente está lendo algum livro, espírita ou não espírita, a gente encontra em um lugar as pessoas falando assim, vida, existência, como se fosse tudo uma coisa só, mas eu quero bem distinguir. O espírito, enquanto espírito, na sua vida de espírito, vida. Aqui encarnado, existência. E entre uma encarnação e a outra, como é que a gente chama? Dúvida zero, não é isso? Erradicidade. Então estou aqui. E quando eu estou espírito, eu sou espírito mesmo. Eu aqui hoje sou Carlos, que tem uma personalidade de Carlos, mas eu tenho um espírito que está aqui nesse momento, mas em outros momentos está lá na erradicidade. E depois está encarnando aqui ou em outros mundos. Eu também chamo esse meu espírito de Carlos, quando ele está na erradicidade, para botar um nome. Mas nem todo mundo tem essa ideia de que o espírito, que é imortal, tem essa vida integral, intensa. Para os espíritos, a dimensão de tempo não é esse tempo nosso, que tem essa divisão, que por sinal vem do Império Romano. Por isso que julho é para Júlio César, agosto é para Augusto, porque foram eles que criaram essa fração como nós estamos hoje.
Existem outros calendários na face da terra. O chinês é um, o japonês é outro, outros povos, como no Nepal, são outros calendários. O nosso é esse, baseado lá naquele tempo. Só que tem uma coisa muito interessante nessa nossa conversa. Todos nós estamos aqui, nesse momento, nesse mundo, ou desse planeta chamado Terra, porque nós tomamos uma decisão seríssima em nossa vida. Porque todo espírito é criado simples e ignorante, e ele vai andar só com aquilo que ele tem de mais natural no ser humano, que é a sua intuição, até o dia em que ele toma consciência de que ele é um ser. E quando ele adquire consciência que ele é um ser, é a primeira vez que ele percebe que ele tem livre arbítrio. E que tudo o que ele faz nesse mundo é de responsabilidade dele. E só e somente dele. Porque é a ele que cabe tomar decisões. Em nossa existência, nós somos, a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, ou que seja, nós somos os protagonistas da nossa vida. E a gente não pode terceirizar a nossa vida para ninguém. Nenhuma mãe, que é algo de tão sagrado, consegue viver a vida do filho. Consegue? Impossível. Impossível. Tá? E onde foi que a gente passou por isso? O Espírito de Verdade deixou para a gente essa oportunidade de estar estudando e tratando desses assuntos. Eu gosto de botar sempre a fonte para vocês acompanharem. Isso que está ali escrito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E regenerar. O que significa regenerar? A gente fala muito regeneração, né? Então, em termos assim mais gerais, regeneração é como a gente, quando se fere e o tecido vai se cicatrizar. E como é que ele se cicatriza? De dentro do interior para a superfície, não é assim? Pronto. E aí, como esse termo foi apanhado para servir por comparação com o que seria existência para as pessoas, para os espíritos, aí também ele tomou uma outra conotação, que é assim, de dar nova vida, revivificar uma vida. Isso seria regeneração. E aí, regeneração da humanidade já é mais complexo ainda, tá? E quem primeiro bateu nesses assuntos para valer foi um espírito que por aqui passou e deixou para a gente um enorme legado, que se chama São João Batista. É assim? Estão vendo essa frase que está aí escrita? Ela está pela metade, não está? O que é que falta? Arrependei-vos, que é chegado um novo tempo. Tá certo? Novos tempos são chegados. Porque quando João Batista começou, João Batista é um profeta. Quando ele começou a fazer o seu, João Batista é primo carnal e segundo grau de Jesus. Porque ele é filho de Isabel, pela ligação com Isabel, com Santa Isabel. Aí, por conta disso, dele começar a ser mais velho, foi ele que fez toda aquela primeira iniciação com Jesus. E Jesus acompanhava e via ele fazer os pronunciamentos. Só que se lembram que ele, por falar as coisas que ele entendia ser os melhores caminhos, ele acabou sendo preso, e o que mais? E o que mais? A cabeça entregue na bandeja, né? E é um episódio que a gente tem que se lembrar sempre e orar tanto por esse espírito tão magnífico que ele era, que passou por essa situação. E com certeza, ao passar, fazia parte das suas provas, das suas expiações. Pois bem, Jesus ainda era bem jovem e se viu na pressão de começar a fazer o próprio ministério dele.
E aí, ele foi chamado no finzinho da tarde para fazer a primeira pregação dele. E ao chegar, como todo mundo que vai iniciar, dá um frio na barriga, né? Quando a gente vai falar, dá um tremor na perna. E Jesus não foi diferente da gente naquele momento. E aí ele lembrou do primo João Batista. E a primeira palavra que ele disse no seu primeiro pronunciamento foi: arrependei-vos, que é chegado um novo tempo. O anúncio da chegada desse novo tempo é para a gente ter o conhecimento de uma situação que eu falei. Nós tivemos a possibilidade de tomar uma decisão e, ao tomar essa decisão por conta do nosso livre-arbítrio, nós todos que estamos aqui, e não tem ninguém que esteja aqui que não esteja nessa possibilidade, porque a gente sempre diz assim: se todo mundo que está aqui um dia já teve tristeza, é espírito da terceira ordem. Se alguém já teve uma demonstração de raiva, é um espírito da terceira ordem. Se alguém já teve uma pontinha de ciúme, ninguém teve ciúme aqui na vida, né? Ninguém. Não. Se alguém teve uma pontinha de inveja, pode escrever no seu caderno: sou espírito da terceira ordem. Nós estamos sujeitos, que existem as boas paixões, mas existem as más. Essas estão no rol das más. E essas más paixões caracterizam o espírito imperfeito da terceira ordem. Tá? E lá nós tomamos essa decisão tão falada e reclamada por Jesus, que foi assim: vocês tinham a possibilidade de tomar a decisão e vocês escolheram que porta? Escolheram a porta larga. Tinha a porta estreita. Dito assim, é muitas vezes vago explicar isso. Eu consegui fazer um mapinha para que a gente possa entender o que é isso. Nós fomos criados simples e ignorantes, e o nosso caminho era seguir o caminho reto. A gente passaria, da hora que a gente teve consciência de nós mesmos e com o nosso livre-arbítrio, era para a gente ingressar na segunda ordem, na ordem dos espíritos bons. Mas, influenciado por alguma coisa, nós escolhemos a porta que tinha outras tantas coisas. Tinha carnaval, tinha micareta, tinha praia, os domingos eram destinados a uma porção de coisas que a gente escolheu. E aí nós, ao invés de entrar naquela porta estreita, e é bem caracterizado ali naquele gráfico anterior, tá vendo? Todo mundo, a massa toda está seguindo lá para a porta larga, tá vendo? Eu até peguei essa foto, porque às vezes eu pegava uma foto, só tinha homem, aí o pessoal reclamava: eu disse, vou pegar uma foto que tem um homem para não ter. Então a mulher está lá entendendo, e ela foi para lá para entrar, única ali naquele quadro. Vou andar. Como nós saímos e fomos para lá, a nossa vida aqui é uma vida hoje de recuperar todas as encarnações que nós fizemos. É sempre de progressão, porque a gente não regride, mas de purificação das quantas coisas que a gente foi incorporando que não são tão boas. Então, desde aquele tempo que Jesus anunciou que era para a gente se arrepender e seguir, para poder conseguir voltar para ser da segunda ordem dos espíritos bons e depois seguir para os perfeitos, onde a gente vai encontrar a felicidade integral, nós estamos curando essas cicatrizes, nós estamos regenerando esses tecidos, nós estamos no caminho de um dia conseguir ser efetivamente regenerado, voltar para aquela situação e seguir em frente. Porque os espíritos bons, eles são bem próximos do ponto de vista da escala, eles são bem próximos dos espíritos puros. Eles já não têm muita influência material.
Lá nas revistas espíritas tem uma mensagem de Mozart, aquele que foi aquele. E ele conta lá como são as coisas dele lá em Júpiter, porque Júpiter, desses nossos mundos aqui, é dos mais adiantados. E a Terra, o segundo mais atrasado. Tem um mais atrasado do que a gente. E nós estamos nesse segundo patamar até a gente evoluir. Então, isso aqui está no livro Espírito e Matéria, do professor Cosme Massa. Quem quiser vir, é fácil encontrar isso na internet. Vai encontrar lá um texto. Fazer esse diagrama, fui eu pegando, sentando. Mas lá no livro também tem um esboço desse texto, para que alguém possa ir lá e pesquisar. Pois bem, qual é a nossa missão agora? Já que nós sabemos que estamos aqui e para que estamos aqui. Nós agora sabemos que nós estamos aqui porque a gente está procurando recuperar e voltar lá para aquele chamado caminho reto. Quantas vezes na vida a gente ouve essa expressão, né? Volte para o caminho reto, não é? E às vezes a gente não sabe que a pessoa que está falando se refere a uma pessoa muito séria que eu. Aquele caminho e destino de cada um de nós enquanto espírito, tá? Chegar à condição de ser regenerado, que é o que a gente precisa, retomar para o caminho reto, que é aquele caminho que a gente nunca devia ter saído, para poder ingressar na segunda ordem, que é a ordem dos espíritos bons. Só que nesses tempos que nós estamos de buscar essa regeneração, não se trata de uma mudança parcial, uma renovação limitada a certo lugar, ou a certo momento, ou um certo povo, ou a certa raça, que a gente nem devia mais chamar raça, devia só chamar etnia, tá certo? Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. O Espiritismo trata, sobretudo, da gente crescer a cada dia intelectualmente, porque é preciso ter a possibilidade de chegar ao conhecimento moral, a ideia bem firme do bem e do mal, mas, sobretudo, ter a consciência de praticá-lo. E quando não estiver praticando, porque o espírita tem uma situação muito séria, o espírita não erra sem culpa. Porque o espírito sabe que a lei de Deus já vem parecendo um chip na sua consciência. Já vem na sua consciência, está lá dito. Nós já temos, a gente pequenininho, a gente tem consciência. Às vezes até uma criança, quando faz algo que não é desejável, ele dá um sorriso para dizer que ele está sabendo que ele está, não estou enganando ninguém, que eu estou dando um drible aqui. Não é? Não acontece isso. Então são coisas que a gente tem que estar, né, pensando muito sobre essa questão. Uma nova ordem de coisa tende a se estabelecer. A gente está agora numa ordem, mas essa mudança é muito séria, vem uma nova ordem. E só aqueles que ainda permanecerem nessa ordem, nesse estado, que é o grande alerta desse texto que a gente está trabalhando hoje, porque ele diz assim: todos nós temos as oportunidades de seguir, ninguém é para ficar de fora. Deus não deu penas eternas. Jesus Cristo nunca falou em penas eternas, e falou que quando a gente errar, se lembra daquela situação da mulher que era para ser apredejada? E aí ele, conhecendo pela possibilidade que ele tinha, quem era cada um que estava ali, que cada um carregava consigo na sua mochila, ele aí esperou cada um olhar e ver o que ia fazer. Depois ele disse: atire a primeira pedra. O que aconteceu? Mas quando a mulher foi agradecer, o que ele disse? Porque ele não passava a mão pela cabeça. Ele era rigoroso, sério, em dizer qual o caminho que a gente tinha que seguir. E a gente está nessa situação. Os que não perceberem que a gente caminha para a regeneração, de provas e expiações, para continuar a sua jornada de purificação. Então isso deve ficar muito bem entendido. Tem alguém aqui que quer ir para outro mundo para continuar provas e expiações, porque é muito bom ir para a praia, ir para o cinema, ir para o futebol, está chegando o carnaval, micareta de feira.
E outras cositas más para a gente pensar sobre isso, pois não? Eu queria passear no universo. Tem uma frase de Jesus que ele comporta muito bem, sabe o que é? Todos nós temos direito a ter os nossos sonhos, porque a gente vai colher o que plantou. Se o seu sonho é chegar lá, se Deus quiser, plante, que você chega lá. Vai chegar mesmo. Esse direito Deus tem para todos nós, né? Assim, e Ele não quer que ninguém fique de fora. E Ele ainda diz assim, e uma vez que estando aqui, todo dia para melhorar, agora, voltar atrás não volta. Pode estagnar, perder tempo, chegar mais difícil, mas não volta. Então, tem todo esse direito, e esse direito é dado a todos. É só a gente seguir para adiante. E o que é que ele falou lá mais ainda? Allan Kardec, para deixar para a gente. A lei de Deus, que às vezes é falada tanto, é a própria lei da natureza. Tudo que a gente vive na natureza e como a natureza se conforma, ali está a lei de Deus com a assinatura dele. E é por isso que é dito que quanto mais a gente se distancia da natureza, mais a gente se distancia da lei de Deus. Cada passo que a gente for dando desse distanciamento, mais a gente vai se distanciar da lei de Deus. Tá? E para ficar mais redondo ainda o que a gente está falando, são essas leis de Deus que são as leis morais. São as leis de Deus exatamente que são as leis morais. Quando a gente estuda as leis morais, a gente está estudando as leis que Deus deixou para a gente. Só que é difícil a gente alcançar tudo que Deus deixou. É um caminho ainda longo, mas é isso que é a lei de Deus, é a lei moral. E aí, a cristandade passou para a gente entender bem que isso seria liberdade, isso seria igualdade com equidade, que igualdade é dada a todos, mas às vezes, como o pessoal, assim, vou dar um exemplo para dizer o que seria igualdade. Eu estou aqui e estou passando no meio da mesa, não é assim? Aí chegaria uma pessoa para participar aqui dessa reunião e ele é menor do que a mesa. O que é que tinha que acontecer para poder ficar acima da mesa ou mais ou menos perto de mim? Ia ter que botar um calço aqui para ele ficar um fator de equilíbrio ou de igualdade. Aquela história que a gente chega no mercado, hoje em dia está mais difícil, mas antigamente a gente ia comprar alguma coisa e não via um peso e não via um contrapeso. É esse que é o sentido da gente pensar em igualdade. Algo que não sendo a priori meu mesmo, me é dado para que eu possa estar na mesma condição de todo mundo para participar, tá? E fraternidade. A dificuldade é que com esse tempo de humanidade e com esses 2023 anos da era de Jesus Cristo, igualdade já se encontra nos códigos, liberdade já se encontra nos códigos, a gente já pode ter como direito da pessoa humana porque ele está consignado em algum código que foi escrito pelos humanos. Mas fraternidade, os humanos ainda não tiveram a condição de consigná-lo num código. Ainda é um conceito. Nós ainda estamos lutando para poder ter esse conceito com a gente, mas a gente não tem um lugar escrito como código amparador para a gente poder até harmonia, e isso seria fraternidade. E para dizer o que seria isso com simplicidade, Jesus Cristo deixou também para a gente. Quem for lá ao Evangelho segundo o Espiritismo vai ver lá que ele simplificou as leis morais em 10 e depois ele disse que a 10ª seria a lei de amor, justiça e caridade, não é assim? E o que é que ele consignou como sendo assim a expressão máxima para resumir tudo aquilo ali? Ele diz assim, ó, só fazer ao irmão aquilo que quer que se lhe faça. Se a gente vivesse com cada um de nós aqui e só fizéssemos ao nosso irmão ou à nossa irmã aquilo que a gente gostaria que essa pessoa fizesse com a gente viveria sem nenhum tipo de turbulência ou atrito.
Se a gente toda vez que fosse fazer a mínima coisa, a gente pudesse parar um pouquinho e dissesse para a gente assim: como é que eu gostaria que isso fosse feito para mim? E eu, sabendo do que eu gostaria, só isso que eu fizesse com o outro, não passasse desse limite, nós conviveríamos fraternamente, com certeza. Só que essa é uma condição para eu ser regenerado. Eu só vou conseguir efetivamente transpor aquela barreira quando eu entender que é preciso que isso aconteça, eu ter essa condição de fraternidade para me habilitar para isso. E aí, vou dizer coisas simples que a gente precisa pensar, mas que na nossa prática a gente claudica em fazer, certo? Primeiro, crescimento moral sempre. Sozinho, sem ninguém por perto, sem alguém para apontar que a gente fez, porque como tudo está na nossa consciência, nós sabemos quando nós erramos mais do que qualquer outra pessoa que esteja perto da gente. E Deus, mais ainda, porque Ele sabe até os nossos pensamentos, é ou não? E Ele ainda diz assim: vigiai e orai. Vigiai sobretudo os pensamentos, porque se tem mau pensamento, vai agir mal. Então, se vigiou o pensamento, já é um caminho. Compreensão geral sobre a vida imortal do espírito. Nós que somos espíritos ainda sofremos algumas circunstâncias que dizem: o que você é? Eu sou espírita. Espírita? Olha, esse moço aí acredita em espírito. Aí já coloca a gente na condição de bruxo, de mágico, de certas coisas que só o tempo é que vai fazer com que isso se modifique. Amor ao próximo, que Jesus Cristo nunca chamou ninguém de próximo. Jesus Cristo só chamou de irmão. Pelas circunstâncias de sermos todos criados por Deus. E por isso somos irmãos mesmo, sem nenhuma dúvida disso. Mas como tem a família consanguínea, ainda temos essa mania de chamar o outro de próximo, certo? Na base da rejeição ao materialismo. O materialismo é que nos coloca na condição de egoístas e orgulhosos. E esses são dois males aos quais o Espiritismo combate sistematicamente. O Espiritismo tem como premissa combater o orgulho e o egoísmo. Não é o ego, que a gente precisa de ego. A gente não vive sem ego. O ego, lá na lei de conservação, é que faz com que a gente se proteja das próprias circunstâncias de existência. O ego é saudável. O ego exacerbado, aumentado, exagerado, é que atrapalha o convívio com o irmão, e por isso a palavra egoísmo quer dizer ego doente. A unidade espiritual e religiosa. A gente vive sofrendo muito também, quem é espírita, porque no Livro dos Espíritos, no primeiro parágrafo da introdução, Allan Kardec deixa para a gente uma lição que é bem balizadora. Somos espiritualistas, todos aqueles que acreditam na existência dos espíritos e na comunicação desses espíritos com os homens. Quando ele diz homens, são os espíritos encarnados, os homens. Esses são os espiritualistas. Aí depois ele diz assim: porém, espírita é aquele que estuda, trabalha e vive a sua vida prática pelos ensinamentos deixados pelos espíritos e codificados por Allan Kardec. Esses são os espíritas. Ali diz: o espiritualismo é maior, é muito mais amplo. O espiritismo está contido no espiritualismo, mas ele é restrito a gente conhecer as máximas do espiritismo e cumprir essas máximas, tá? Que estão lá consignadas. E, por derradeiro, a transformação, não só a mudança. Mudança, a gente pega esse livro de um lugar e bota em outro. Acabei de mudar esse livro de lugar. Transformação é eu ser outro depois que eu tomar conhecimento de alguma coisa, tá?
impõe pensar em regeneração uma carga muito grande, que é assim, não é só por mim, eu tenho que me melhorar todo dia, mas saber que lá naquele momento de decisão da gente mudar de plano de regeneração, ele se dará pelo conjunto da maioria dos espíritos, ou das almas, mais precisamente. Aí eu estou dizendo, a maioria tem que estar regenerada, vai mudar de plano. Aqueles que não estão vão ter que migrar para um mundo que ainda seja de provas e expiações para ele conseguir a jornada. Aí eu tenho que estar todo dia, gente, cuidando do meu irmão também, porque eu só conseguirei passar lá. O Espiritismo tem uma máxima que é assim, cada um é responsável por se salvar, mas ninguém se salva sozinho. É engano se eu achar assim, não, quem quiser, eu vou nadar, quem quiser fique aí. Não, aqui não tem essa história. A gente tem que nadar e ainda puxar e puxar e puxar, porque lá tem que ter um quanto dessa humanidade para poder transpassar essa barreira e essa dificuldade. Tá? Isso está lá, ó, para quem quiser ler com mais calma, lá na Gênesis, número 12. Mas tem um protocolo simples que dá para todo mundo cumprir. E esse protocolo está lá no livro O Céu e o Inferno. O livro mais lido de Allan Kardec, qual é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém tem alguma dúvida? Pois bem, eu fico às vezes tentando lembrar que é como se eu fosse para a escola e tivesse o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro, que assim que eu vou entendendo até chegar no quarto. Mas o livro que eu comecei lendo primeiro foi o terceiro. Então depois eu tenho que fazer o quê? Correr para recuperar o primeiro e o segundo, tá certo? E o menos lido qual é? Não. Sabe qual é o menos lido? O Céu e o Inferno. E eu acho que é por causa que lá, se ele botasse só céu, todo mundo ia ler. Mas quando ele botou o céu e o inferno, aí não, esse aí eu não quero nem ver nem pegar. Perceberam? E lá está dizendo que, nesse livro, Kardec deixou um passo a passo, um passo a passo que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. E consignou 33 artigos. E esses 33 artigos, que são primorosos, dizem o que a gente deve fazer para poder transpassar essa barreira. Convido a todo mundo ler, porque é importantíssimo quando a gente lê aquele Código Penal da Vida Futura. O Céu e o Inferno, ele traz a teoria do Espiritismo na primeira parte, e na segunda ele traz uma certa quantidade de espíritos que com sua vida prática demonstram o que eles passaram. E lá está dizendo espíritos felizes, e tem até espíritos criminosos, para a gente entender como é a vida de um espírito e ter um balizador para a gente comparar. Tá? Lá está dito aquilo que Jesus dizia, arrependei-vos. Mas não basta se arrepender, é preciso expiar e reparar. E quando a gente conseguir se arrepender, reparar, expiar e reparar, a gente ainda tem que se encontrar com o perdão. E o perdão contempla duas facetas importantes para a gente que quer se habilitar a fazer o Enem de ser regenerado. Tá? É preciso ainda conseguir o auto-perdão e o perdão de Deus. Agora, pasme. É mais fácil a gente conseguir o perdão de Deus do que o auto-perdão. Porque o perdão de Deus, ele sabe tudo. Então, quando eu chego a falar com ele, ele já diz assim, já sei, já olhei aqui, eu vou lhe perdoar. Tá certo? Mas a gente, quando faz algo, que pensa que ninguém está vendo, que ninguém sabe, o que acontece? Atordou a gente o tempo todo, a gente não dorme, a gente não acorda, a gente se maltrata, a gente sofre, não é assim? Auto-perdão não é coisa para profissional. Tá? Aí sim eu vou conseguir me habilitar
para isso. O arrependimento suaviza a dor da gente. O arrependimento faz com que eu tire aquele peso que eu estou carregando. É preciso que eu me arrependa das coisas que eu faço. E às vezes eu me encontro que eu já não tenho mais as minhas duas vozes, mas elas diziam assim para mim, quando eu era pequeno: não se arrependa de nada, só se arrependa do que não fez. Era assim? Vocês viveram isso? Hoje em dia a gente tem que dizer o contrário. Se fez e percebeu que errou, se arrependa logo. Senão você vai ficar um tempão aí parado e não segue para esse momento de regeneração. Vai ficar pagando por isso. E as expiações, como é que a gente faz? Como é que a gente reconhece que a gente está... Eu estou dizendo que aqui nós estamos numa prova. E as expiações, como é que eu reconheço? Se maldizendo, né? Por que eu estou aqui? Pois é. Pois então, cada vez que a gente se bate com uma coisa que é repetida em nossas vidas, a gente assim, poxa, eu já acabei de passar isso aqui, estou de novo nesse mesmo lugar, rodando essa mesma coisa, batendo na minha porta de novo. Sabe o que é isso? Porque as provas a gente tem que vencer, mas às vezes a gente perde as provas. Quando a gente perde as provas, o que acontece? Tem que fazer o quê? Que agora tem vários nomes bonitos, mas antigamente era a segunda época, para dizer, você perdeu, vai lá para trás da vila para fazer uma segunda época. Não era assim antigamente? Então as expiações são aquelas coisas, aquelas provas que a gente perdeu e precisa perceber que a gente está precisando passar naquela prova que a gente perdeu. E a gente não perde só por perder, não. Às vezes a gente perde por refutar a prova, porque a gente faz um plano de encarnação. Aí a gente diz assim, pode deixar comigo, vou passar tudo aí. Faz um mapa de 100 coisas para passar. Aí quando chega aqui embaixo, começa a fazer a primeira, a segunda, vê que não dá e vai separando. Tá certo? E Jesus dizendo, tudo bem, você pode deixar, mas bote na mochila, porque vai lá para cima e quando voltar, vem com essas e as novas. Bota embaixo do tapete, né? Pronto? Pois bem, reparar é muito mais do que isso. Reparar é a gente cometer um erro com a gente ou com o nosso irmão e depois a gente ter a hombridade, a honradez, a coragem de se encontrar com ele e reparar o mal feito na mesma proporção do que praticou. E ainda é dito, porque Jesus sabia disso tudo, ele ainda deixou um alerta. E procure se reparar com as pessoas ainda nessa existência. Tá certo? Porque quando chegar lá em cima, vai se encontrar com essas pessoas. E a gente perde até a noção, porque um dia a gente aqui é pai e no outro é filho. Um dia a gente é irmão e no outro é inimigo. Num dia a gente é o marido e na outra é a mulher, porque o espírito passa por todas as circunstâncias para poder se tornar perfeito. Então a reparação também é algo que a gente tem que todo dia ter o cuidado de ter a observação se a gente fez algo com alguém. Às vezes a pessoa está com a cara feia, diz, está com a cara feia comigo, tá, então é preciso ir lá e perguntar, o que houve? O que é que eu posso fazer para poder reparar isso? E a gente acabar com essa história. Então, reparação é coisa muito séria, tá certo? E a gente realiza fazendo as coisas que a gente faz aqui. Se eu der um chute a alguém, não precisa que ele me dê um chute para reparar, mas precisa que eu me arrependa e nunca mais faça aquilo e esteja de bem com ele, tá? Se eu fui egoísta, não ser egoísta. Se eu não fui beneficente, procurar ser beneficente. Ou seja, vale para o que eu faço e vale também para o que eu deixo de fazer. Porque muitas vezes a gente percebe algo, vê que vai fazer, o que vai acontecer, não vou meter nisso não, deixa aí acontecer. A gente paga pelo que fez e a gente paga pelo que deixou de fazer porque deveria fazer. Tá? E por derradeiro, tem sempre uma fase da atualidade que é muito legal, que diz assim: o que eu faria se eu me encontrasse com Cristo?
Não tem uma frase atual que diz tudo isso? Tem também um ditado antigo que dizia assim: eu não perdoo, né? Quem perdoa? Não é assim? As minhas avós também diziam isso, mas eu tenho que reparar isso para mim primeiramente e para os meus, porque perdão é coisa muito séria e a gente deve estar com o coração aberto para o perdão. E ter a coragem de pedir o perdão quando partir da gente alguma coisa que se nos aconteça. Que a gente possa ir, encarar o que fez, fazer de tudo para poder a gente ter essa condição. Vencido esse pequeno protocolo, né? Aí, homens e mulheres, humanos, só para a gente relembrar por que a gente tem que fazer tudo isso. Porque lá na partida, Jesus disse assim: vós sois, disse? Pronto. De simples e ignorante, como nós fomos criados, todos somos imortais e perfectíveis. Todos estamos caminhando para a perfeição. Nós nascemos já com o dom de chegar à perfeição. É só eu ir me burilando, me aprimorando, tirando as arestas, tirando as imperfeições, tá? Que eu vou me pronunciando para ser perfeito. Todos chegaremos ao estado de espírito puro. Isso é o que se chama justiça divina. Pode ser a pessoa mais execrável dos seres humanos, mas tem o mesmo direito de cumprir a jornada, que certamente levará mais tempo, mas chegará também à condição de espírito perfeito, onde encontraremos a inteira felicidade e todos seremos, porque os espíritos perfeitos têm um nome particular de qual? Anjos. Perceberam como os antigos são de uma sabedoria incrível? Se lembra quando as pessoas olhavam para alguém assim que era muito bom, que ele dizia: essa pessoa é um anjo. Ele já está antecipando que a pessoa vai chegar lá, talvez até com mais facilidade do que outros. Os espíritos perfeitos são chamados de anjos. Capítulo Deus, primeira parte do Livro dos Espíritos. O Espiritismo, portanto, que o nosso tema foi esse. Vamos ver se eu consegui passar por ele. O Espiritismo é a senda, portanto, a direção que conduz à renovação. A renovação é esse novo estado de se tornar regenerado. Porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a incredulidade e o fanatismo. E a fé raciocinada que esclarece, é a fé raciocinada que esclarece e fortifica, que nos une e mergulha no sentimento comum de amor a Deus e ao irmão. Com a geração antiga se extingue aquilo que a gente falou. A geração antiga vai todo mundo deixar de ser antigo, vai todo mundo ser moderno, tá certo? A palavra moderno traz em si, intrínseco, a presença do novo. Ninguém pode ser moderno se não tiver a presença do novo. A gente faz uma monografia e a gente pega uma tese para a gente defender. Se a gente fizer tudo perfeito, descobrir tudo que Newton fez e disser: Newton está certo, está tudo ótimo, eu descobri que Newton estava certo, mas eu não cheguei ao novo. É preciso que tenha um plus para poder ser agregado e eu dizer que é novo. E se for novo, tiver a presença do novo, é o que é moderno. E regeneração, o estado de regeneração para a gente é o que é de novo para o estado que nós estamos, tá? E com isso essas gerações vão naturalmente desaparecer, ou aqueles que perdurarem assim vão ter que ir para outros mundos, tá certo?
e desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade, porque é resquício do... O que é? Está dando para ler aí? Perceberam? Percebeu? É resquício, é uma outra palavra que a gente se encontra, mas tem uma matriz, tem um pai e um padrasto lá, que é a incredulidade e o fanatismo. O fanatismo é resquício do orgulho. E o Espiritismo diz que egoísmo a gente cura com o quê? Pedra de toque para um cidadão ou a cidadã que é espírita. Egoísmo só tem uma forma de curar: caridade. Caridade. Toda vez posicionamento de egoísmo. E todas as vezes que eu me senti como alguém que é orgulhoso, o que devo fazer de imediato? Me encontrar com a humildade. Ser o mais humilde que eu possa ser. A palavra humildade, ela é derivada da palavra, porque a gente vem do grego para o latim, do latim para o português. A palavra humildade vem da palavra humus. E humus é o quê? Terra. Para dizer assim, todas as vezes que o seu nariz estiver muito em pé, repare que você está pisando na terra. Tá ok? De imediato, repare que você tem que fazer algo para dizer assim: calma, baixa essa bola, vamos pensar de outra forma, tá? Igualmente, porque igualmente a gente tem que seguir no progresso intelectual, social e, acima de tudo, moral. Porque se a gente não percorrer esse protocolo, a gente não chega a lugar nenhum, gente. A gente vem e passa, como lá está dito nas revistas espíritas, que há espíritos que desencarnam, são recebidos pelos seus parentes, vão fazer um plano de encarnação, de reencarnação, de nova encarnação, e aí não conseguem, levam no tempo dos espíritos, é uma coisa, mas no nosso 250 anos e não conseguem voltar, dadas essas questões que eles não conseguem atravessar. Mas nós aqui podemos já, com esses conhecimentos, né, dar um jeitinho de não viver mais com isso. Conclusão: o que é regenerar-se? Só para a gente fechar. Despojar-se dos vícios e crescer em virtudes, intelectualmente e moralmente. Dito? 2. Todos nós, sim, quem deve fazer isso? Todos nós, cada um de nós, e o coletivo de nós, a humanidade. Temos que cada um crescer, seguir, avançar e ainda sair. Se lembra? Os termos eram rebanhar, os termos eram cuidado, né? Com a ideia de que o pastor, né? Quando a nossa convivência, a convivência da maioria das almas, estão lembrados do que eu disse? Se somos encarnados, nosso espírito tornou particular de alma. Quando a maioria das almas da Terra for em estado, chegar ao estado de amorosidade, de fraternidade e de humanidade. Porque nós somos humanos, mas precisamos todo dia se construir enquanto humanos. E só uma lembrança de alguém que fez isso com muita maestria. É verdade? Mahatma Gandhi deixou um legado para a gente assim. Quando tudo era para fazer-se uma guerra, ele conseguiu, inclusive, libertar o povo dele sem precisar, né? Só com essa coisa da amorosidade. No mais, gente, agradecer, Feliz Natal a todos, no próximo 2024. E só queria fazer uma pergunta: valeu a pena esse momento? É isso o nosso salário. Salário de quem? Muito obrigado.
momento ímpar, né, gente? Valeu a pena, sim. Um momento muito importante para todos nós, esse encerramento. Escutar um conteúdo desse, gente. Eu estava aqui vibrando por esse conteúdo, vibrando para que todos nós possamos realmente internalizar esse conteúdo que a doutrina espírita nos dá, né, para esse caminhar de crescimento espiritual. Então, aqui agradecendo ao Coronel Leotério por este momento, muito obrigada. Pedir para a Dila convidar mais vezes, né, para que a gente possa se encontrar. E internalizei todo esse conteúdo aqui, a necessidade do conhecimento de si. E eu estava sempre lembrando da questão 919 de O Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos traz, né? Que é esse burilamento para que a gente possa realmente alcançar e ajudar o processo de regeneração. Então, só gratidão, Coronel. Só gratidão. Nós vamos fazer a oração. Hoje o passe será coletivo, aqui neste ambiente, para que a gente possa assimilar, aproveitar essa psicosfera e assimilar os fluidos salutares, né, das equipes espirituais. Neste momento, momento de gratidão, estarmos conectados com os nossos pensamentos levados na direção do nosso Pai, Pai amoroso, perfeito, justo, que possamos abrir os nossos corações, nossas mentes, para que todo bem, que todo amor emanados do plano superior possa alcançar, que possamos permitir o amparo, a luz, que vive esse trabalho de amor das equipes espirituais. Sintamos a presença dos nossos anjos da guarda, esses irmãos amorosos que nunca nos abandonam. Que possamos internalizar a cada dia a necessidade da ação do bem para os nossos irmãos, mas acima de tudo começando em nós. Para que não nos permitamos a maledicência, os prejulgamentos, entre outras coisas, condicionamentos próprios, como foi bem dito, deste planeta. Mas que possamos fazer brilhar cada vez mais as virtudes que nos ligam a Deus. Somos herdeiros do nosso Pai. Então que possamos trabalhar a cada dia as virtudes que Deus nos deu. Que nesta tarde possamos levar estas mensagens de amor, de
paz, fraternidade, para os nossos lares, para todos aqueles na sociedade que encontramos, mas que acima de tudo possamos elevar os nossos pensamentos e sermos instrumentos de amor. Que a paz, que o amor nos envolva e que possamos pensar cada vez mais no Mestre Jesus, aquele que aqui na terra pôde desenvolver, mostrar, exemplificar as leis do nosso Pai. Muita paz, muita luz, e sigamos em paz. Que assim seja, Senhor. Que data, Dila? Dia 6. Dia 6 de janeiro estaremos fazendo a abertura das doutrinárias de 2024. Estaremos aqui esperando a cada um. Sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Senhor, que Tuas palavras se façam presentes em nossas vidas. Peço a Ti pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que sentem frio e fome e não têm o que comer. Estes são irmãos que pensam estar longe da Tua presença. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá a cada dia de buscar o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz. Quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz,
dado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos o Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo.